Hoje vamos conversar com Paulo Márcio Cabral, ex-treinador de voleibol e futebol de salão do Colégio Presbiteriano nas décadas de 60 e 70. Além de treinador, foi professor de educação física e dirigiu o departamento de esporte do colégio. Eu me interessei por esporte por intermédio do professor Walter Luxau Soares. Ele foi até diretor do Clóvis Salgado. Houve uma época aqui do princípio da década de 60 que havia no Brasil um déficit muito grande de professores de educação física. E, desculpe a falta de modéstia, eu era um bom aluno dele. Nessa época, nós tínhamos uma equipe, eu estudava também, tínhamos uma equipe lá no Colégio Ibituruna de ginástica acrobática e o professor era o professor Walter Luxau Soares. E o Colégio Presbiteriano, muita ligação com o Colégio Presbiteriano, eu estava lá fazendo curso científico no Ibituruna, mas ligação direta com o Presbiteriano. E faltava professor de educação física, na época muito difícil. Então o diretor na época era o Dr. Eider, conversando com o professor Walter Luxau, disse: olha, Paulo Márcio é o tipo de elemento que você podia utilizar aí que é bom aluno realmente de educação física e tal. E eu me lembro que ele fez para mim 4 planinhos de aula de educação física para iniciar a minha vida como professor de educação física. Logo depois eu fui para Belo Horizonte, depois, uns 2 meses depois eu fui para Belo Horizonte fazer curso na colônia de férias Sila Veloso, um curso preparatório que dava condições, o MEC dava condições a gente de lecionar. Começava então a trajetória de Paulo no colégio e no esporte, fazendo história na cidade com futebol de salão e voleibol. E tivemos oportunidades muito boas e histórias fantásticas aí, porque nós criamos lá dentro do Colégio Presbiteriano a Associação Atlética Presbiteriana, filiada às federações de voleibol e futebol de salão de Minas Gerais. Disputamos na época os campeonatos de voleibol de Minas Gerais e chegamos do interior. No futebol de salão nós chegamos a ser campeões do interior. E realmente foi um feito muito importante para o colégio e para a Associação Atlética Presbiteriana, que pertencia ao Colégio Presbiteriano. Ele se lembra que fizeram uma excursão que ficou para a história. Que eu tenho notícia até hoje, a maior excursão de um colégio do interior do Brasil, o Colégio Presbiteriano fez. Nós saímos daqui de ônibus de Governador Valadares, fomos primeiramente para Santa Catarina, em Lages de Santa Catarina, jogamos lá e de lá nós partimos para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para jogar também lá. E jogamos nessas 2 cidades. Foi uma excursão maravilhosa e diga-se passagem que lá em Lages, futsal nós ganhamos, viu? Agora, no Rio Grande do Sul nós perdemos, todos 2 lá, porque foi realmente muito mais evoluído do que nós. O Luiz Alves Lopes, o Luizinho, era muito amigo nosso. Vou dizer, não é adversário, era concorrente no esporte, mas no esporte, amigos, tanto amigos que nós o convidamos para ir conosco. Paulo se recorda também de alguns grandes jogadores da época. Aqui tem o pessoal do Colégio Presbiteriano, de muitos anos atrás. Da esquerda para a direita, o João, Milton, Wagner, Ademar, Geraldo, Paulo Márcio, o Tuca, Zezito, Cloir e Alfredo. Isso é um timaço do colégio, muito bom mesmo. Foram anos de destaque em esporte especializado com Paulo à frente do Colégio Presbiteriano. E tudo era divulgado na imprensa valadarense. Na época, esse tempo todo, uma cobertura que o Diário do Rio Doce dava ao Colégio Presbiteriano, nós praticamente não tinha um dia que nós não estávamos nas páginas do Diário do Rio Doce aí. Especialmente porque era muito amigo nosso também, era o homem do esporte no Diário do Rio Doce, Sebastião Pereira Nunes, o Carioca. Ele era muito amigo nosso, etc. E nós realmente funcionávamos
no esporte especializado, com voleibol masculino, feminino e futebol de salão. Sempre viajando por essas cidades aqui, Mantena, Caratinga, Teófilo Otoni, Coronel Fabriciano, e disputando campeonato por aqui. Então tinha realmente matéria para o Diário do Rio Doce, né? Do meado de 60 para frente aí, você vai ver presbiteriano direto e reto nas páginas do Diário do Rio Doce. Na época, outros times valadarenses disputavam com o presbiteriano. O Figueira, o Ilusão é que competia mais conosco no futebol de salão. O Ilusão foi campeão aqui também. Tinha um timaço de futebol de salão, viu? Perguntei se ele também não havia jogado em algum time antes de se tornar um treinador. No meu tempo, eu joguei aqui num time do Einer Andrade, chamava-se Milionários. E você não conheceu, mas, por exemplo, o Antônio Gastão de Magalhães, ele morreu já tem algum tempo. Ele foi engenheiro da Companhia Vale do Rio Doce, ele jogava nesse time nosso. Ainda é vivo, ainda médico, jogava comigo, nós dois na cabeça da área. Doutor Altair de Paula, doutor Altair Vargas, colega. Meu vizinho aqui jogava também, doutor Romildo Perim, está aqui de lado, aqui uma sala aqui ao lado da nossa. Antes de ser um treinador e professor, ele jogou futsal e tem história para contar. A quadra nossa era coisa muito simples mesmo. Aonde está construída a primeira igreja presbiteriana, na frente ali, a quadra era ali, uma quadrinha muito humildezinha de cimento, mas muito simples mesmo. E na época, nós empolgados, etc., o diretor também, na época, doutor Eider, muito entusiasmado com esporte, etc., surgiu a oportunidade de nós trazermos aqui a Seleção Mineira de Futebol de Salão. Nós perdemos de 6-1, não esqueço disso aí. Mas, em compensação, foi muito proveitosa a presença da seleção aqui, mineira. Pegamos o sistema tático desde jogo e, felizmente, na época, nós tínhamos os elementos no colégio que encaixou direitinho, certinho. Era o Roberto Felipe, já faleceu, gente muito boa. O Alcendinho Abreu, e especialmente esses dois. Nós ganhamos 2 campeonatos aqui em Governador Valadares, que é o futebol de salão, fomos bicampeões aqui na cidade, com esse sistema que nós aprendemos tomando de 6-1 da seleção mineira. E o nosso gol, isso eu não posso esquecer, porque era um cidadão muito amigo, além de jogador, muito amigo, Wagner Freitas. O gol contra a seleção foi dele, contra a seleção mineira foi dele. Como jogador e treinador, Paulo fez história no esporte em Valadares. Esporte de colégio presbiteriano, graças a Deus por isso, é Paulo Márcio Cabral, não tem dúvida. A vida inteira lá, dedicação realmente de corpo e alma, viu?